Bom, continuando nessa parte do curso sobre variável aleatória, a gente pode, após ter feito a definição de como é uma variável aleatória, o que seria isso, a gente pode falar agora sobre alguns eventos que são definidos em termos de variáveis aleatórias, tá? Que é, na prática, o que nos interessa para fazer a quantificação da incerteza em eventos, ou em experimentos aleatórios. Então, por exemplo, se a gente tem uma x, como sendo uma variável aleatória, e x minúsculo, como sendo um valor, um número real fixo, a gente pode definir o evento x igual a x, vamos falar assim, como sendo então a variável, assim, o conjunto de valores do meu espaço amostral A, de tal forma que x daqueles valores é igual ao x minúsculo. E uma vez que a gente fala isso, a gente pode definir também, não apenas para precisar um ponto, mas um intervalo. Então, de forma equivalente, eu posso definir as expressões para x menor do que o valor x, x'inho, que é quando a variável aleatória dos eventos, x aplicada àquela função dos eventos, é menor ou igual àquele valor, x minúsculo, ou valor maior, então x maior do que x pequeno, então x de A vai ter que ser maior do que x, ou ainda quando x está no intervalo entre dois valores, x1 e x2. Então eu posso ter também todos esses aqui eventos mapeados como uma variável aleatória. Ao invés de trabalhar com as expressões desse lado direito aqui, a gente pode trabalhar somente nessas aqui. Isso aqui a gente pode trabalhar com variável aleatória. E aí, uma vez que eu tenho aqueles eventos, aquela definição, eu posso trabalhar de maneira mais condensada com essa notação. Então, a probabilidade de x assumir o valor x pequeno é igual à probabilidade daquele função x nos eventos A assumir o valor x pequeno. E isso vale para o evento x igual a x, ou então x menor do que x'inho, x maior do que x'inho, e x estando entre x1 e x2. Tá? Então aqui a gente pode calcular as probabilidades, que seria o equivalente a você calcular as probabilidades desses outros eventos estatísticos aqui também, tá? Eventos aleatórios. Então, a gente pode ainda ter uma diferença na classificação das variáveis aleatórias entre dois grandes grupos, chamados contínuas e discretas. E uma variável aleatória ela é dita ser discreta se ela assumir apenas alguns valores específicos, certo? Então, uma forma de identificar isso é quando você tem o conjunto possível de universo das possibilidades da variável x, ele for enumerável, finito ou ainda infinito, mas enumerável. Essa característica de ser enumerável é que é muito importante. Então, se eu posso listar quais são, mesmo que sejam muitos, um número bem grande, potencialmente até infinito, ela é dita ser discreta. Já a variável é dita ser contínua se ela puder assumir qualquer valor dentro do seu conjunto universo. Então, se entre, por exemplo, eu tenho uma variável que assume valores apenas nos naturais, então 0, 1, 2, 3 e assim por diante, essa é uma variável discreta, eu consigo enumerar. Mas se eu disser que é uma variável contínua que obtém valores entre quaisquer números entre 0 e 3, por exemplo, sem mencionar nada que eles são naturais ou não, eu tenho que assumir que ela é uma variável contínua porque ela assume quaisquer valores, que são infinitos valores e não são enumeráveis, por conta da própria característica dos números reais aí, tá? Então, uma forma simples, digamos, de identificar se uma variável discreta é através do conjunto universo. Se esse conjunto for não enumerável, ele é contínuo. Se for enumerável, então ela é discreta. Então vamos pensar aqui, ou pegar aqui um exemplo já resolvido, só para a gente entender um pouco melhor ainda como é que funcionam essas questões das quantificações e identificação dos objetos, do experimento aleatório, em particular modelando por uma variável aleatória. Então, seja x a soma dos números das faces resultantes do lançamento de dois dados. Então, o dado está entre 1 e 6, já a soma, que a menor soma será 2 e a maior soma será 12. Então é isso que a gente está fazendo, olha. Se a gente soma
observa que uma face eu vou denotar como uma variável A, né? Então tem um valor AI e o outro é o valor BJ. Então a soma vai ser AI mais BJ. Então aqui eu tenho os possíveis eventos, né? Que seria X, né? A soma é igual a 2, é igual a 3 e assim por diante. E aqui do lado direito das equações eu estou colocando essa probabilidade, né? Como é que essa probabilidade é em função dos eventos. Então a probabilidade de você tirar esse conjunto de 2 é somente quando você tem o dado A, né? A face A é 1 e a face B é 1 também. Então está aqui 1 e 1. Já para a soma 3, você tem duas possibilidades. Você pode tirar 1 no dado A e 2 no dado B, ou 2 no dado A e 1 no dado B. Estão essas aqui. Ó. Então, e essas probabilidades elas são sujeitas pelo conjunto de eventos que nós temos. Então, eu só tenho um evento, que é quando os dois são 1, sobre 36 possibilidades, que é o que justamente me dá a probabilidade de 1 sobre 36. Já quando eu tenho x igual a 3, e eu tenho duas possibilidades, cada uma sendo 1 sobre 36, então eu tenho 2 sobre 36. E assim por diante. Note que, por exemplo, x igual a 7, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ser 1, 6, de ser 2, 5, 3, 4, e aí eu posso ir invertendo. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Nas 36 possíveis, então eu tenho uma probabilidade de 6 sobre 36. Note que isso vai crescendo, né, de 1 até 36 até 6 sobre 36 e depois decrescendo, porque, de novo, assim como ocorre para x igual a 2, x igual a 12 só é possível quando os dois são 6, né, mostram a face 6. Então o que é que a gente pode finalmente dizer sobre uma variável aleatória? Então, o que nós podemos dizer é que alguns aspectos estatísticos eles precisam ser observados. Né? Então, só porque uma variável tem um comportamento que é pontualmente imprevisível, né? Isso não quer dizer que seu comportamento global não demonstre, né, certo padrão. Isso quer dizer assim, que olha, só porque eu não entendi um certo resultado, uma medida, isso não quer me dizer que se eu observasse várias e várias vezes, eu não ia conseguir distinguir isso. Tá? E são esses padrões numéricos que a gente tenta obter, ou tenta identificar como sendo o que determina ou delimita o comportamento de uma certa grandeza física. E aí há vários diferentes padrões dessa distribuição, de como é que essa função, essas variáveis, né, no caso, a variável aleatória, ela está se comportando. No exemplo anterior, você nota que a gente observando a questão do dado, que ele começava pequeno, né, em 1 sobre 36, e ia até 6 sobre 36. Ele crescia e depois decrescia, tipo fazendo um triângulo, né? Sobe, depois desce. Mas existem outras formas, e é isso que está se falando desse padrão. Ele pode observar-se de maneira diferente. Ele pode começar num valor bem grande e sempre decrescendo, ou o contrário, sempre crescendo, né? Começar pequeno e até o máximo valor ser ao final. Mas isso depende do tipo de experimento, do tipo de modelagem que nós estamos fazendo. E esses padrões, que a gente está chamando de padrão, eles, formalizados matematicamente, eles quantificam as probabilidades e as incertezas que a gente observa numa variável aleatória. A esses padrões a gente tem dois nomes, que são duas funções. Um é a função de distribuição cumulativa de probabilidade, que a gente vai determinar como CDF, né? Isso vem do inglês, Cumulative Density Distribution Function, e a PDF, né, que é a função de densidade de probabilidade, que PDF também vem do inglês, né, Probability Density Function. Tá? E aí a gente vai trabalhar agora algumas dessas funções para entender como é que elas determinam ou descrevem, melhor dizendo, o comportamento de variáveis aleatórias. Então vamos lá começar aqui pela função de distribuição cumulativa de probabilidade, que é a função que mede quanto a probabilidade está se acumulando até certo valor. Por definição, essa expressão 33, a gente vai ter aí, vamos denotar essa função como sendo x, f maiúsculo de x. Note que o subíndice x aqui é maiúsculo, para dizer que é da variável x, no ponto x minúsculo. Tá? É isso que essa notação está explicando. E ela, por definição,
é a probabilidade da variável x assumir valores menores ou iguais até aquele ponto x minúsculo. Ou seja, eu vou contabilizar a probabilidade da variável assumir quaisquer valor até aquele x minúsculo que eu determinei. Um exemplo aqui que a gente pode desenhar seria da distribuição uniforme. Eu vou explicar pelo gráfico aqui, ou seja, olha, a distribuição uniforme ela me diz, observando esse gráfico, a variável não ocorre até o valor A. Por quê? Porque quaisquer probabilidade está em zero aqui. Tá? Então em zero é porque não ocorreu. E ela é uniforme porque ela vai sendo somada igualmente a todos os pontos que eu estiver considerando aqui entre A e B. Ok? Então ela é uniforme entre A e B. E aí quando eu chego em B eu já contabilizei todos os possíveis valores. E esse valor não pode ser maior do que 1. Ele, na verdade, tem que ser igual a 1, porque 1 é a soma de todas as possibilidades que eu tenho de uma variável aleatória. Se a gente escrever essa função aqui, né, f de x, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Ó. Ela é 0 para valores menores ou iguais a A. Entre A e B ela tem essa expressão, x menos A sobre B menos A, né, que é essa reta bem aqui. E ela é 1 para x maior do que b, ou seja, a partir de b sempre é 1. Ok? Essa função, CDF, né, ela tem algumas propriedades. A primeira delas é que a função ela é sempre maior ou igual a zero, porque é probabilidade, não pode ser menor do que zero. Certo? A primeira é sempre maior ou igual a zero. No menos infinito, ou seja, quando eu olho lá naquele ponto onde nada ocorreu, aquela probabilidade é zero. Ou seja, nada foi contabilizado. E no outro extremo, quando tudo já foi contabilizado, é 1 de novo, porque eu tenho que somar. Nesse ponto eu já somei todas as possibilidades e probabilidade é limitada a 1. Se a gente tiver interesse de calcular a probabilidade da variável no intervalo entre x1 e x2, isso equivale a pegar a função no ponto x2, que é o ponto superior, e subtrair a função no ponto x1. Okay? Como a função é definida para valor x menor ou igual a x minúsculo, quando eu estou interessado em calcular x maior do que aquele ponto, né, x1, que é x1, mas poderia ser só x, isso equivale a pegar no ponto 1, no ponto infinito, né, no caso, e subtrair do ponto anterior. Na verdade, a propriedade 5 aqui, ela deriva desse ponto aqui, ó, tá? Da propriedade 4, usando o fato da propriedade 3, ok? Onde no infinito a gente está considerando que é 1. Porque é o somatório de todas as possibilidades. Bom, uma outra coisa que nós sabemos sobre a CDF é que para dois valores, né, x1 e x2, x1 menor do que x2, então a função, já que é um somatório de probabilidades, em x1 ela é menor ou igual à função em x2. Né? Isso implica em dizer que a função CDF é monotônica não decrescente. Ou seja, ela pode até não estar crescendo, mas ela não decresce. Certo? E a CDF, FDA também é a notação para CDF, é contínua à direita. Ou seja, se a gente fizer, né, f de x mais delta, f de x para um ponto x mais delta menos f de x, e fizer o delta tender a zero, esse valor vai ser nulo. Ok? Se a gente fosse fazer o gráfico dessa função CDF, né, no lançamento de dois dados, daquele probleminha que a gente falou, a gente ia ter um negócio desse tipo. Olha. Quando a variável assumindo em 0 ou 1, ela é nula. Quando tem 2, ela tem aquele valor 1 sobre 36, que é esse valor bem pequenininho aqui. E aí, ó, entre 2 e 3 não acontece nada, porque a variável é discreta. Ela não soma valores intermediários. Então, nesse ponto, ela dá um salto somente quando é 3, porque aí ela soma com 2 sobre 36. E assim por diante. Note que o maior salto, né, ele ocorre quando a variável está aqui, ó, que é justamente para achar aquela probabilidade de 7, né, que é o maior valor possível. Depois ela vai reduzindo a capacidade dela e vai limitando, ou seja, olha, quando chega aqui em 12, ela chega na unidade, e a gente pode até fazer o gráfico para 13, 14, 15, e sempre vai ser 1.
1 aí, tá ok? A outra função que é importantíssima aqui na nossa caracterização é a função de densidade de probabilidade, ou a PDF. Ela mede a distribuição, ou seja, a variação da probabilidade no espaço onde a variável aleatória ocorre. Então, quando a gente fala de variação, vocês lembram de cálculo, né? E a variação em cálculo a gente mede pela derivada. Nesse caso, a definição da PDF é a derivada da CDF, ou da densidade da distribuição acumulada de probabilidade. Se a gente está calculando derivada, vamos lembrar lá da distribuição uniforme, só pensando no gráfico. Ora, aqui é uma constante, então a derivada disso é zero, está aqui, ó, zero. Essa daqui é uma função linear constante também, essa derivada é sempre positiva, né? Está aqui, ó, esse valor, 1 sobre b menos a. E depois aqui, que foi 1, a variação disso aqui é nula, então está aqui, ó, zero, tá? Então essa é a variação. Só que a gente tem que observar uma questão muito importante aqui, densidade de probabilidade, que é o que está medido aqui na PDF, não é probabilidade. Basta ver que a gente pode ter uma variação muito maior do que 1. Não necessariamente muito maior, mas maior do que a unidade, tá? Porque a gente não está medindo naquele ponto a probabilidade do ponto, mas como ela está se distribuindo ao longo do intervalo. A densidade de probabilidade também tem algumas propriedades, né? Ou seja, eu posso escrever, já que a densidade de probabilidade é a derivada da CDF, eu posso escrever então a CDF como sendo a integral, né, da PDF, de menos infinito até o ponto x, que é onde eu estou interessado aqui. Se eu já sei que a CDF é monotônico não decrescente, isso implica em dizer que a função ela é maior ou igual a zero, ela pode até decrescer, mas ela não pode ser negativa. Se a probabilidade, como a gente já tinha falado, né, de x ser maior do que um ponto x, ele é 1 sobre menos x, isso implica em dizer que eu posso escrever essa probabilidade também como sendo uma parcela do integral, né, 1 menos aquela integral bem daqui, né? Por exemplo, essa integral aqui eu posso escrever aqui, tá? E aí, para a probabilidade da variável estar entre dois valores x1 e x2, tanto eu posso escrever como sendo f de x2 menos f de x1, como sendo a integral entre x1 e x2 da própria PDF. Daqui. Ok? Uma questão que a gente tem que falar é se a gente tiver variáveis que são discretas, que a gente já viu que podem acontecer. Aquele caso dos dados era uma delas. Então, nesse caso, a gente teria valores ocorrendo somente em certos intervalos, né? Por exemplo, aqui, ó, x1, x2, x3. E aí a probabilidade ela ocorre somente nisso, ela é definida assim, né? Nesse ponto, nesse outro ponto, x1 e assim por diante. A forma de fazer isso é você usar uma função chamada delta de Dirac, que é uma função impulso que tem a seguinte propriedade, que a integral de menos infinito a infinito é unidade, e que a integral, se a gente ponderar essa função delta de Dirac, uma função qualquer, né, deslocada, ela vai ser a função somente naquele ponto onde o delta de Dirac ele ocorre. E como a função delta de Dirac ela é derivada de uma função degrau, né, função degrau, deixa eu mudar aqui, função degrau é o seguinte, eu tenho uma função aqui, certo, que ela, vou mudar a cor e aqui a espessura também, para facilitar. Então a função degrau ela vem aqui e ela abruptamente cresce, certo? E aí continua nesse ponto aqui. E como se fala o nome degrau unitário, a gente está supondo que aqui ela é 1, ok? A função delta de Dirac, ela vai me dar, vou voltar aqui a minha função delta de Dirac, que é a derivada dessa função, ela vai mapear essa questão aqui de forma diferente, ela mensura a variação. E aí eu vou voltar aqui na cor só para poder fazer, né? Tentar aqui. Então ela diz, olha, essa função, como é que ela está se chamando? Opa, desculpa. Como é que ela está se comportando? Ela não tem variação nula, então ela vem nula. Quando chega nesse ponto, ela diz, olha, ela variou abruptamente. Então ela vem aqui e aí de repente ela começa a não variar mais. Então, para essa representação, é que a gente usa aquela funçãozinha assim, ó, essa função delta de Dirac, porque depois ela continua sendo nula aqui, tá?
Então, o degrau unitário é essa função aqui, que a gente geralmente chama de U de t, e aqui é o delta de t, certo? Que é o que nós estamos usando lá. Então, uma vez que a gente usa essa função, ela me permite combinar o discreto com o contínuo, né? Por quê? Porque a gente pode escrever que a minha densidade de probabilidade, que para o caso das variáveis discretas ela recebe um nome particular, chama-se probabilidade de massa, né? Função de probabilidade de massa. Mas ela é uma ponderação entre a probabilidade para aquele evento específico pela função delta de Dirac. E aí, se eu fizer a função CDF, né, e tentar escrever usando isso, aí eu vou ter integral de coisas que existem, porque a integral da função delta de Dirac ela é determinada, como a gente viu lá, né, que está aqui até representada. Ela é zero se for menor do que o ponto e maior do que o ponto. Ou seja, vou voltar para o meu gráfico lá. Se a gente integrar, mudando de novo a cor aqui para facilitar, se a gente integrar até esse ponto aqui, eu sempre vou ter um valor nulo, que é quanto a função assume aqui. Se esse ponto for aqui, ó, eu integrar até esse ponto aqui, aí eu estou contabilizando isso. Então esse ponto, essa contabilização, a gente assume ser 1, que é o que está dito bem aqui. Ó. Se o ponto for maior, se o ponto for maior, eu contabilizo como 1, se o ponto for menor, é 0, porque não tinha contribuição. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que se eu for fazendo essa função, eu vou voltar aqui novamente, se a gente contabilizar, ó, essa função, que aqui essa integral, ela vai sendo ou 0 ou 1, quando ela for 1, né, que o ponto for lá, eu tenho que contabilizar essas probabilidades aqui. Tá? O somatório dessas probabilidades até aquele ponto. E aí é isso que os gráficos seguintes estão me mostrando. Para desenhar a CDF dessa variável aleatória discreta, caso a PDF seja desse tipo, a gente diz, olha, vai acontecer o seguinte, eu vou ter uma soma aqui, ela vem até 0, quando chega nesse ponto ela dá um salto. Então ela continua aqui, olha, vai somando nada, né, porque não tem nada ocorrendo nesse intervalo, quando chega aqui ela vai dar um salto somando esse valor aqui. Então eu vou dar um salto lá para cima e assim por diante, tá? Né, aqui, até chegar em 1, né? E esse desenho que eu estava tentando replicar aqui, está feito aqui nesse slide. Então, é isso que está exatamente acontecendo, olha só. Começa em 0, vem até x1, depois ele dá um salto para P1, que é a probabilidade do evento assumido lá. Então ele continua sendo 0 porque não há ocorrência em nenhum ponto aqui entre x1 e x2. Depois aqui salta para P1 mais P2 e assim por diante, né? Então aqui eu desenho para P1 mais P2 mais P3, que é o caso que a gente desenhou lá para 3 possibilidades. Se elas forem todas as possibilidades que nós estamos da variável, esse P1 mais P2 mais P3 vai ser igual a 1. Né? Se não, seria uma fração e aí a gente teria uma funçãozinha tipo desses degraus. Né? Então, isso aqui lembram lá dos função impulso que eu acabei de falar, né, que é a derivada da função degrau? Então a minha CDF seria uma composição de degraus, não necessariamente unitários, mas de degraus. Ok?